Está no ar mais um Conexão, hoje com presença internacional, diretamente do Chile, a Sofia e o Christian aqui com a gente. Boa noite, Sofia, tudo bem? Ela falou assim, Luciana, eu não sei falar muito bem português, mas ela fala, dá para entender, viu, gente? Sofia, primeira vez que você vem ao Brasil, você e o Christian? Segunda vez que eu venho, mas certo. Primeira vez que ele vem. E o que você acha do Brasil, Sofia? É muito lindo, gente muito legal. Seja bem-vinda, viu? Daqui a pouquinho a Sofia vai cantar mais pra gente. A Sofia está aqui na Novo Tempo gravando o Bíblia Fácil em espanhol, não é isso, Sofia? Sim. Hoje teve o dia inteiro de gravações, amanhã também, né? Sim. E daqui a pouquinho ela vai gravar o Conexión também, que é a versão em espanhol do Conexão. Sejam bem-vindos, viu? Obrigada. O Chile bem representado aqui. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Danilo, que é um chileno que trabalha aqui na Novo Tempo também. Temos vários hispanos aqui, porque aqui tem a Novo Tempo e a Novo Tempo também, então a América do Sul está bem representada hoje aqui, viu? Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre a independência do Brasil. Ontem foi 7 de setembro, hoje a gente vai conhecer um pouco mais. Daqui a pouquinho eu vou apresentar a nossa entrevistada do dia, mas antes eu tenho alguns recados especiais. O primeiro é o nosso estudo bíblico. Você que quer conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, o Resgate da Verdade é o nosso estudo. Você pode acessar o nosso blog novotempo.com/conexão. Saiba como adquirir esse presente que vai chegar na sua casa. É só você... acho que do lado direito tem a foto do nosso estudo, clica lá, preenche direitinho e envia que você vai receber esse presente na sua casa. Temos também a nossa revista, a nossa parceira, a revista Conexão 2.0. Você pode acessar o portal que está aparecendo também na sua tela, conexão20.com.br, e saiba como fazer a assinatura. Essa revista é trimestral, mas o portal ele é atualizado assim todos os dias, você pode acessar, tem muita coisa legal lá para você. E agora eu vou apresentar a nossa entrevistada da noite, que é a doutora em História, Denise, aqui pela Unicamp, não é isso, doutora? Isso. Seja bem-vinda aqui ao Conexão. Obrigada, boa noite. Tudo bem? Quem acompanhou ontem a mídia e tal, viu que muitos desfiles cívicos, né, pelas ruas, né, das escolas. Inclusive, nós temos o Clube de Desbravadores também, que representa muito bem a data de 7 de setembro nos desfiles cívicos também. O que a independência do Brasil representa para o país, doutora? Hoje, a independência do Brasil é um marco de memória da história do Brasil. É uma festa comemorativa que nasceu principalmente depois da independência, depois da proclamação da República, em 1889. E hoje é um dos grandes marcos da história do Brasil, que marca a identidade do brasileiro. Certo. E quem foi Dom Pedro I? Dom Pedro I foi uma das personalidades que fizeram parte desse processo de independência do Brasil. Foi ele que ficou no Brasil e que promulgou, digamos assim, não proclamou a independência nacional. Por uma questão de necessidade, uma questão de demanda da população brasileira mesmo, dos colonos brasileiros, ou seja, dos europeus dos descendentes de europeus nascidos no Brasil, e que já sentiam a necessidade dessa separação com Portugal, de criação de uma identidade e da independência financeira também de Portugal, de conseguir vender mercadorias e tudo mais. E essa demanda levou a ele proclamar a separação de Portugal. O Brasil já não era colônia, já era Reino Unido a Portugal desde 1776. Com 1808, com a vinda da família real, isso se reforça bastante. E cria-se também na população essa ideia de população brasileira. Porque tinha uma corte agora, não era simplesmente nação, uma colônia. É a ideia de nação, que é uma ideia muito forte no século XIX, em toda a Europa, e que também está muito presente nos países da América em geral. Agora eu estava perguntando aqui para a Denise, falei assim, Denise, existem muitos mitos em torno da independência do Brasil? Ela falou que existem as fofocas históricas, né? Sempre tem. Então, aquela história clássica que a gente aprende na escola, aquela história romântica de que Dom Pedro chegou às margens do rio Ipiranga e proclamou independência ou morte. Não é verdade? Não foi literal aquele relato? Não foi literal. Na verdade, essa ideia de criar um movimento grandioso e heróico é uma ideia
posterior. Na verdade, a gente encontra isso em algumas imagens que acabam chegando para a gente como se fosse verdade, como se fosse o retrato do que realmente aconteceu. Tem um quadro do Pedro Américo que foi pintado em 1888, ou seja, bem distante do fato de 1822. E esse quadro mostra, de fato, o Dom Pedro I, em cima do cavalo, e todas as pessoas em volta como se estivessem apoiando aquele ato de bravura. Afinal de contas, ele está em cima do corcel. Temos, inclusive, uma imagem. Você trouxe uma imagem ilustrativa pra gente, né? Pode soltar aí, Dani, para quem está em casa ver? Ó, essa imagem, Esse é o quadro do Pedro Américo, olha lá. Dom Pedro I lá em cima do cavalo, empunhando a espada, com um ato de bravura e todos os cavalos em volta de forma circular, mostrando o poderio do povo brasileiro. Essa imagem é de 1888. Certo. E ela é muito parecida com uma outra imagem, uma imagem pintada anos antes de um francês, o Monsieur, né? Essa outra imagem, que é uma pintura de uma batalha de 1807, vencida por Napoleão. Lá no meio está Napoleão e em volta estão os cavaleiros franceses em apoio a Napoleão. Então, é praticamente o mesmo diálogo, a mesma narrativa de imagem que a gente encontra no Pedro Américo. Ou seja, faz parte da escola artística esse tipo de imagem. E, de certa forma, as duas imagens, ela cria um tipo de mito. Certo. Porque essa imagem do Pedro Américo, ela foi levada para frente como se fosse a certidão da Proclamação da República, porque as pessoas identificam a narrativa da Proclamação da República a partir dela. Certo. Primeiro porque está nos livros didáticos. E, normalmente, ela é utilizada como representação do ato, do fato. E não simplesmente analisada como uma obra de arte produzida a posteriori e feita dentro de uma narrativa de necessidade de construção de um Brasil de volta ao passado do Brasil glorioso, que não teve guerra, não teve revolução nem nada. Mas é necessário, para a República, que vai nascer um ano depois, é necessário um símbolo de um Brasil grandioso. E esse símbolo de Brasil grandioso é o Dom Pedro I, heróico, em cima do corcel, proclamando a independência do lado do Rio Ipiranga. Aí, claro que tem outras versões que gostam um pouco de trabalhar com essa parte um pouco pejorativa e cômica da história, que diz que nesse momento ele estava com um problema gastrointestinal e aí ele precisou descer do cavalo. Nada disso é comprovado. A maior parte dessas narrativas estão em livros que não são livros de historiadores, são livros que se pretendem livros históricos, mas são livros de consumo, que muitas vezes tem que ser lido como entretenimento, muito mais... não deve ser lido como pesquisa séria, porque não tem fundamentação. Não tem fundamentação histórica, não tem uma base. Essa viagem, ele realmente estava em trânsito quando ele disse, ou quando foi enviada a carta a Portugal dizendo que o Brasil se separava. E claro que é um movimento político, não é simplesmente chegar ao momento e falar, olha, agora nós estamos separados de Portugal. Viu, Portugal? Não temos mais nada em relação a vocês. Tem que ter um marco, né? É só um marco, mas é um processo de anos. É um processo que começa desde que, antes da vinda da família real, intensifica-se com a vinda da família real e com os dissabores dos colonos e dos nativistas, e se reforça quando Dom João volta, por questões políticas que envolve toda a Península Ibérica. Agora, Denise, a gente vai entrar um pouquinho mais nessa questão no segundo bloco. Queria que você respondesse pra gente, assim, rapidinho. Você, na sua concepção, o jovem se interessa pela história do seu país? Eu acho que a gente vive um momento onde a história ela é interessante. A gente pode perceber isso com a lista de best-sellers das livrarias. Livros voltados para a temática histórica têm uma vendagem muito grande. No entanto, eu acho que o jovem ele não tem contato com essa história um pouco mais instigante. E aí ele perde um pouco o contato com a história do próprio país. Por pensar que a história é um amontoado de datas e de nomes e que
parada no tempo. E história não é bem isso. História é movimento e nada de decorar datas e nomes. E é pensar o passado muito mais. Para entender o futuro, né? É. E agora é o seguinte, a nossa repórter Caroline Oliveira foi às ruas para entender e para saber se os jovens compreendem o que a data de 7 de setembro representa para o nosso país. Olha só. 7 de setembro se comemora a independência do Brasil ou a proclamação da República? Proclamação da República, eu acho. Independência do Brasil? Proclamação da República. 7 de setembro é... Não faço ideia. Ah, você jura que você vai perguntar isso? Dia da Independência? Independência. A proclamação da República? Independência do Brasil. Não sei. Independência do Brasil? Independência? Isso, né? Independência do Brasil? Dia da Independência? 7 de setembro, dia da independência. Quem proclamou a independência do Brasil? Não foi Pedro. Não foi o Pedro, né? Pedro Álvares. Dom Pedro. Ai, meu Deus, eu esqueci. Eu sei, mas eu esqueci. Dom Pedro I. Foi Dom Pedro. Dom Pedro I? Pedro Álvares Cabral, Marechal Deodoro da Fonseca ou Dom Pedro I? Dom Pedro? Pedro Álvares Cabral? Dom Pedro I? Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares? Não. Não, então é quem? Eu não sei. Cabral. O que essa data representa para o nosso país? Eu acho que deve ser, assim, proclamar a independência dele. Olha, não sei. Não representa muita coisa, não. Se representasse o que ele queria na época, isso daqui seria um país democrático, realmente. Apesar de, nos tempos de hoje, a gente não ser independente. Uma data comemorativa. Não sei. Tem muitas pessoas que comemoram como se fosse apenas um dia de ficar em casa. E deixou de ser colônia de Portugal quando... Eu acho que é a gente poder tomar as decisões por nós mesmos, sem ter que depender de alguém. Não, só sei que é importante. Mas não sabem o verdadeiro significado disso pro Brasil. Quando a gente conquistou a nossa liberdade. Procurar evoluir e crescer sem ter que pedir permissão. Foi a libertação do povo, né? O grito, no caso, que ele deu foi o início do grito do povo, pra mim, pelo menos. Eu acho que é uma data muito importante, porque o Brasil passou por um grande processo de colonização, né? Livre, liberdade. Um símbolo de força, né, talvez. E a independência significa que o país não precisa de mais ninguém comandando. Hoje em dia, acho que a gente depende de qualquer jeito, de todo mundo. Então, eu acho, na minha opinião, a gente não mudou nada. Agora eu quero saber da Sofia, que é chilena, né? Inclusive, dia 18 de setembro, a independência do Chile, não é isso, Sofia? Os jovens chilenos, eles se interessam pela história do país? Eles compreendem muito bem? Se interessam, na escola eles aprendem as coisas gerais, sim? Sim. Mas eu acho que sempre a história é diferente. Como você falava, às vezes as coisas são diferentes e as pessoas têm uma ideia diferente. que não é. Certo. Agora, por que existe tanta falta de interesse também em se aprofundar pela história do país, em conhecer? Será que a gente precisava ser mais motivado nas escolas? Então, é uma pergunta difícil até de responder, porque, em parte, pode ser discutido a metodologia do ensino de história, que é bastante diferente do trabalho de história desenvolvido nas universidades. É muito diferente. Outra parte, por exemplo, no caso do 7 de setembro e outras datas comemorativas, elas fazem parte muito mais do que a gente chama de memória oficial do país. Ou seja, seria uma história oficial que é estabelecida por lei. Afinal de contas, o 7 de setembro é um decreto-lei de 1826, primeiro do Império, sem dizer que é uma comemoração à independência. E depois reforçado pelo primeiro decreto-lei da República, em 1889, Decreto-Lei número 1, que coloca claramente que 7 de setembro é um dia festivo no Brasil em comemoração à independência. Então, a partir do momento que você transforma um dia em festa
por meio de um decreto, isso já se coloca como uma memória, uma história oficial de um lugar. Então, ele fica fixo naquela data. Então, ele cria uma memória que não necessariamente vai fazer parte da memória das pessoas, porque está distante. Isso. Então, como a história vai além dessa memória, e, na verdade, eu acho que o interessante de trabalhar com os estudantes, principalmente, é o questionar essa memória, esses lugares de memória, esses lugares de história oficial que fixam o discurso histórico, é apresentar outras possibilidades. É apresentar outras leituras dessa independência que fazem parte da história. E aproximar a história do indivíduo, né? Claro, afinal de contas, todos nós somos seres históricos. Todos nós temos passado e fazemos parte de um movimento histórico. E estamos fazendo história também, né? O nosso momento representa história. Agora, você trouxe também o mapa da América do Sul pra gente. Você estava falando sobre a questão da independência, né? Pode jogar também, olha só. Esse mapa é interessante para mostrar que a independência do Brasil não é um ato isolado na história. É um processo que atinge toda a América. Com exceção dos Estados Unidos, que teve a independência em 1776, os outros países da América Latina tiveram a independência no início do século XIX. Por exemplo, México, Chile e Argentina, 1810. Bolívia, 1809, Colômbia, 1810. Foi mais ou menos na mesma época, principalmente por causa da situação econômica e política que se encontrava a Península Ibérica, e o Brasil um pouco mais tardiamente, em 1822. Então, é um movimento. Agora, a diferença do Brasil e dos países latino-americanos é que o Brasil, pelo processo mesmo, porque o Dom Pedro I estava no país, estava em terras brasileiras, e a ideia dos colonos era manter todo o território nacional junto. Ele se manteve unido e virou monarquia. Na América Hispânica, na América Espanhola, ele se multiplicou em vários estados, em vários países, e todos os países viraram república. Não tinha a presença de um nobre nas terras da América Espanhola, como tinha na América Portuguesa, que no caso era Dom Pedro I. Nenhuma outra corte europeia saiu do país e modificou, foi para a colônia, como aconteceu no Brasil. Saiu a corte de Portugal e veio para o Brasil. Nenhuma outra experiência foi igual ao do Brasil, por isso que ele tem esse outro caráter, por isso que ele ficou esse país enorme. E super diversificado também, né? Bastante. A gente vai falar um pouquinho sobre essa diversidade do Brasil também. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, você pode participar, interagir. Aproveite para tirar sua dúvida de história. Tuita pra gente, @PGConexão. Deixa o seu recado também no nosso facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouquinho estou de volta. Até já.